Tudo em ordem aí, Alexandre? Tudo em ordem, pode tocar aí a apresentação. Tá, então, assim, tenho o prazer de receber aqui hoje para falar para a gente o doutor Alexandre Belo. O Alexandre, ele é médico psiquiatra, ah, coordenador e professor da Unisul de Santa Catarina, ele é lá de Florianópolis, e ele é integrante da Câmara Técnica de Psiquiatria também do CRM de Santa Catarina. Esse é um tema que eu acho que é muito relevante para os dias atuais. A gente está tendo essa pandemia do Covid, mas também uma pandemia, eu diria, de doenças psiquiátricas. E cada vez mais essas doenças têm aparecido no consultório do cardiologista porque realmente elas levam a muitos sintomas físicos que se assemelham a muitas doenças cardiovasculares. E hoje a gente vai ouvir, então, a visão aí do especialista. Alexandre, a palavra é sua. Muito obrigado mais uma vez e boa apresentação. Tá certo, Adriano? Bom dia então a todos. Se ficar um pouquinho baixo que eu tô falando, vocês me avisem que eu tô aqui ao Pode lado falar um pouco do mais alto, viu, quarto Alexandre? da minha noiva. Então, se tiver baixo, vocês, por favor, me informem. Para mim é um prazer estar aqui falando para vocês. Deu certo aqui com relação ao horário, depois eu já vou emendar com a universidade, vai dar tudo certo. Sim, eu concordo contigo que é um tema bastante atual, não só pela pandemia, que vocês devem ter recebido muitos colegas que trabalhavam na linha de frente ou ainda trabalham, né, dependendo da região em que cada um exerce sua profissão. Aqui na nossa região a situação está um pouco mais tranquila agora. E também a gente pensando um pouquinho à frente, né, num período pós-pandemia, em que a gente observa cada vez mais quadros de esgotamento nessa situação, não só pela pandemia como doença, mas todos os impactos que ela traz na nossa rotina, mudança de momento de férias, momento de descanso, momento de lazer, e que todos nós estamos sentindo isso, né? Acho que poucos tiraram férias no meio do ano se não fossem obrigadas e acabaram passando o ano reto. E isso, claro, que traz impactos, assim como a mudança de muitas limitações que a doença nos trouxe. E vamos tentar trazer isso nesse contexto também de pós-pandemia, que eu acredito que vai ser o contexto que vocês vão enfrentar daí para frente, né? Agora eu acho que as coisas vão aos pouquinhos acalmando. Eu dividi a aula em duas partes, né? A gente vai falar um pouquinho sobre o quadro de ansiedade mais frequente, que é o TAG, que é o transtorno de ansiedade generalizada, e do quadro de depressão maior, né, e suas pequenas nuances e diferenças em diagnóstico. Claro que a ênfase não vai ser ao psiquiatra, mas sim tanto ao médico generalista quanto ao próprio cardiologista, visto que é esse o enfoque nosso hoje. Então, saber sobre critérios diagnósticos, entender de forma muito breve como funciona a doença em nível cerebral, até para médicos, eu vejo que isso é bastante prático para vocês compreenderem o porquê que o sintoma aparece e, dentro do diagnóstico diferencial e conduta, saber como tomar os primeiros passos, né, e sendo especialista, geralmente encaminhar a algum colega. Bom, quando a gente fala de ansiedade, vale a gente destacar que a ansiedade, de maneira geral, ela é uma ansiedade saudável. Ela vai ter como ansiedade saudável a ansiedade adaptativa, que é aquela ansiedade que a gente sentiu logo no início da pandemia, quando tudo era novo, nada era certo e todos se protegeram de forma correta e ficaram em casa para tentar entender o que estava acontecendo. E num segundo momento, houve algumas pessoas que conseguiram aos poucos retomando suas atividades dentro do que era possível, e outras pessoas que infelizmente começaram a ter sérias dificuldades de enfrentar aquela situação. E fora do contexto de pandemia é a mesma coisa. Se a gente está preocupado com a nossa segurança quando sai na rua num local perigoso, isso é aceitável, isso é saudável. Quando a gente começa a ficar preocupado demais, a gente provavelmente está com uma preocupação de que algo ruim aconteça conosco ou com algum familiar próximo, alguém que a gente se importe, de uma forma exacerbada. E aí, quando isso acontece, é um dos critérios principais relacionados a esse diagnóstico de TAG. E aí deixa de ser uma ansiedade adaptativa. Isso é bem interessante quando a gente entende um sistema que é um sistema bem primitivo do cérebro reptiliano, que é o sistema de luta e fuga, que eu vou falar depois,
e aí fica mais fácil entender o porquê que a gente sente esse medo e por que às vezes ele se extrapola. Outro sintoma central do quadro de ansiedade é a preocupação generalizada, que é aquela ansiedade antecipatória, né? Então, antes de uma prova, os alunos vão ter muito isso, antes de uma conversa com o chefe, antes de uma situação que fuja um pouquinho da rotina, geralmente, mas às vezes até em situações do próprio dia a dia, a pessoa vai ficar ansiosa de um nível que atrapalha o seu funcionamento presente. Então, ela está pensando demais lá na frente, não consegue focar no agora, e aquilo trazendo repercussão. É importante sempre pensar em diagnósticos em psiquiatria, que eles só são diagnósticos quando trazem impacto à vida da pessoa, repercussão à vida da pessoa. Esses sintomas, às vezes, não vêm à consulta de vocês. O que vocês vão receber, às vezes, são as crises autonômicas, né? Por descargas adrenérgicas, geralmente relacionadas aí à palpitação, taquicardia, dispneia, rubor, tremor, sudorese. E esses sintomas, às vezes, vêm como consequência desse quadro de TAG, que é o mais frequente, o que mais acontece. Ontem à noite, o meu último paciente teve exatamente esse quadro. Ele teve uma crise e, a partir da crise, ele procurou um pronto atendimento aqui da região, de um grande hospital aqui da nossa cidade, visto que ele estava com a crise, mas ele não conseguiu e nem precisaria conseguir, porque isso aí daí já é o papel do próprio médico ou do psiquiatra de entender o diagnóstico e orientar o porquê da crise. E aí vem uma coisa muito importante. Apesar de parecer uma crise ansiosa, nem sempre ela é uma crise ansiosa. Então, quando a gente está de frente para um quadro que parece muito um diagnóstico de ansiedade ou parece muito um diagnóstico de depressão, a gente não pode esquecer que ele é um diagnóstico de exclusão. Então, viu os sintomas, está com toda a característica, mas vale correr um alerta. Porque muitas vezes as coisas andam juntas. Você tem a descarga adrenérgica, você tem um pico de cortisol e às vezes junto a uma crise ansiosa a pessoa está tendo um infarto. Então, sim, provavelmente é uma crise ansiosa, posso ficar um pouquinho mais tranquilo, mas por via das dúvidas, melhor pecar pelo excesso e fazer a investigação. Outro aspecto que a gente olha nesses pacientes são alguns sintomas acessórios, que muitas vezes eles têm queixa de fadiga, porque vivem num nível de tensão muito alto, e isso gera desgaste. Uma certa excitação, uma agitação psicomotora, um paciente que às vezes tem pressão para falar, um pouco ansioso a falar e às vezes até está um pouco desatento ao que você está comentando, porque ele já está pensando no que vai falar depois. E aí também vem um pouquinho do nosso dia a dia, da nossa prática, de às vezes interromper esse paciente com educação, pedir licença, explicar que aquilo é importante, mas interromper para a gente poder fazer o nosso trabalho, especialmente quando a gente está trabalhando num ambiente que exige um pouco mais de urgência. E explicar para ele que não, que isso aí ele está passando para nós é importante, mas que precisa ser perguntado outras coisas para poder a consulta evoluir, poder tomar as medidas necessárias. Então, interromper o paciente às vezes é necessário, é obrigatório até para fazer uma boa prática médica, mas essa interrupção ela pode ser leve, né? A gente pode pedir licença, explicar o motivo, a pessoa geralmente entende. Muitas vezes há uma contratura muscular, visto que a pessoa está sob um nível de tensão maior basal, muitas vezes há irritabilidade, né? Também porque pensamos assim que se a gente está ansioso com algo e alguém não nos deixa concluir aquela ansiedade, ou seja, sair de casa no horário que a gente planejou, terminar todos os compromissos como a gente quis fazer naquele horário, aquilo vai gerar irritabilidade da pessoa porque ela não está conseguindo exercer a sua ansiedade. E por fim, a gente vê muita alteração de sono, né? Principalmente aquela insônia inicial, pensando no compromisso do dia seguinte, e a insônia intermediária e final, quando o despertar noturno vem em decorrência de quadros ansiosos. Então, às vezes a pessoa acorda no meio da noite, porque todo mundo tem seu micro despertar noturno, né? A gente tem uma taxa média aí de 8 micro despertares, e aí de repente, nesses micro despertares, a gente acorda e não consegue mais retomar o sono. Fica mais fácil entender por que alguém apresenta uma crise ansiosa pensando nesse mecanismo. Ele é um mecanismo cortical do cérebro reptiliano, em que, numa situação de risco, nós não podemos esquecer que nós somos animais, e o nosso cérebro, principalmente esse cérebro mais irracional, ele interpreta de uma forma em que ele busca um atalho. Então, se ele vê uma situação de risco, ele
pensa que é melhor ou enfrentar se é possível, ou fugir se ainda é possível, ou congelar, né, se ele não vê mais nenhuma outra possibilidade. E aí, nesse mecanismo, ele usa ele em situações de ansiedade. Então, tem uma parte da circuitaria relacionada à ansiedade que ela é muito primitiva, que é a comunicação entre a amígdala, que ela é estimulada no medo, e hipocampo, que armazena memórias tanto boas quanto ruins. Nesse contexto, às vezes o cérebro, ele acaba interpretando uma situação de potencial risco numa situação que não há esse risco de vida, e aí ele faz a descarga para que a gente fique pronto para esse sistema ser ativado. E aí essa descarga, quando vem na hora errada, vem como crise ansiosa. É importante, então, destacar que esse quadro ele costuma acometer preocupações referentes à família ou a si próprio, e é comum a presença dessas crises autonômicas com gatilhos ansiosos. Então, é esse o quadro que vai aparecer para vocês no consultório, e é isso que vocês podem fazer um raciocínio quando descartam causas cardiológicas, pensando em causas psiquiátricas. É importante até para esse paciente ter um segmento adequado, isso não é só na cardiologia, quando a gente conversa com outras especialidades, o raciocínio é o mesmo. É não usar expressões como você não tem nada, visto que isso faz com que o paciente não procure o psiquiatra. Então, se você fala, em vez de visto você não tem nada, mas usar expressões como, olha, do ponto de vista cardiológico, você está saudável, porém o que você tem provavelmente tem que ser acompanhado com outro colega, com outro médico, com o médico psiquiatra, explicar o porquê do encaminhamento, que não precisa demorar mais do que 5 segundos, mas uma boa explicação já basta. A chance desse paciente não procurar novamente esse mesmo pronto atendimento e procurar um atendimento da causa do quadro é muito maior. Então, em termos práticos, é bom para o paciente, que é o mais importante, mas é bom para nós também que conseguimos evitar aquela sobrecarga de um pronto atendimento sem a devida necessidade. E em ambiente de consultório, permite que muitas vezes aquela hipertensão que está de difícil controle, até por mecanismos pró-inflamatórios dos quadros ansiosos e dos quadros depressivos, estabiliza esse quadro, a hipertensão estabiliza também. É muito frequente essa relação, e cada vez ela é mais estudada como um fenótipo da depressão e também como fenótipos da ansiedade, de alterações metabólicas, alterações de colesterol, especialmente de LDL e triglicerídeo, relacionados a quadros ansiosos e depressivos pela via inflamatória como causa desses quadros, e há também picos de cortisol que geram todos esses impactos, né? A gente começa a ver relação com aumento de proteína C reativa, aumento de cortisol, principalmente de jejum, por conta dessa relação hormonal. Lembrando que, né, é um corpo todo com manifestações diversas, às vezes, que tem certas correlações. É importante vocês saberem que essa comorbidade muito frequente, né, com outros quadros ansiosos e outros quadros que eu acho que valem destacar, quadros depressivos, uso de substância, principalmente para manejo de alguns quadros, às vezes as pessoas se tratam com o que elas têm em acesso, então o uso de maconha, o uso de álcool muitas vezes é utilizado para amenizar o sintoma, mas que, claro, traz uma nova comorbidade e um novo quadro para ser tratado, né? E entre outros diagnósticos. Vocês devem ver menos o reumato, ver muito mais a presença de transtornos dolorosos como comorbidade na ansiedade especificamente. Aqui de forma muito breve, né? É só para vocês entenderem que faz um pouco mais sentido que a gente tem dois circuitos principais relacionados à ansiedade. Um é o circuito subcortical, então de uma estrutura menos evoluída do ponto de vista de evolucionista mesmo, né? Do ponto de vista de espécie, em que a gente vai ter uma estimulação da amígdala, que é aquela estrutura que está salientada ali na imagem esquerda, e essa hiperestimulação dela gerando memórias relacionadas ao medo. Enquanto quando a gente usa uma circuitaria relacionada à preocupação, que já envolve estruturas mais nobres, além de estruturas subcorticais, a gente vai ter medo de sentir medo. Então,
É o medo de sentir aquela sensação ruim, que é um sintoma um pouco mais complexo, que inclusive outros animais, em grande parte, não têm. Então, entender isso faz sentido o porquê da pessoa estar ansiosa. Entender que há circuitarias envolvidas, que há comunicações entre neurotransmissores de forma disfuncional, permite que nós médicos, né, principalmente aqueles que não trabalham com psiquiatria, compreendam um pouquinho mais de como funciona a ansiedade para essas pessoas. Então, só muito breve, né, essa imagem mostra a circuitaria relacionada à serotonina. A gente vê ali onde está HI, estrutura perdão, a do hipotálamo, não. É onde está o a amígdala, e onde está estava correto, isso mesmo. Onde está o A é a amígdala, onde está o HI é o hipocampo, como estrutura mais interna no lobo temporal, que geralmente está relacionada ao armazenamento de memórias, e é onde a gente vê, por exemplo, quando há atrofia, a manifestação do quadro de Parkinson clássico, e a comunicação entre outras circuitarias como o tálamo, o estriado, que está ali com a letra E, a letra T, e o córtex pré-frontal, naquela circuitaria mais moderna, que relacionada aí ao medo de sentir medo. Então, vocês veem como a circuitaria serotoninérgica tem muita relação com a circuitaria do quadro ansioso. Por isso que uma das maneiras de tratar esses quadros é com medicações em ação em serotonina. Aqui, reforçando aqueles conceitos. E aqui também reforçando aqueles conceitos. Aqui eu não mostrei, mas a circuitaria envolvendo o GABA, que é um outro neurotransmissor, ela tem bastante importância na ansiedade. Por quê? Porque quando a gente modula o quadro ansioso, a gente tenta modular a sua neurotransmissão de duas maneiras. Uma, mexendo em serotonina, e duas, mexendo em GABA. O GABA ele é o principal neurotransmissor inibitório do cérebro. Então, toda vez que a gente tenta aumentar a ação dele, a gente está tentando diminuir o sintoma de ansiedade. Quando a gente age em serotonina, a gente tenta aumentar a neurotransmissão que provavelmente está disfuncional. Não é porque a gente vai agir, como por exemplo, com um inibidor de recaptura de serotonina. Então, a gente vai agir no transportador que recaptura uma certa quantidade de serotonina para que a fenda sináptica, a comunicação entre os neurônios volte a ter a quantidade adequada de serotonina, que a gente está agindo na causa do problema, porque geralmente o problema não está nesse transportador. Mas a consequência disso traz melhora clínica e justifica fazer esse tipo de abordagem. Importante na investigação, há uma série de exames possíveis, mas o que eu vou destacar a vocês é principalmente TSH. Isso ele está em todos os guidelines, guideline europeu, guideline canadense, guideline brasileiro, quanto a importância de fazer o TSH. E o eletrocardiograma também tem bastante importância para avaliar, às vezes, quadros comórbidos de ansiedade junto com alguma alteração, como bloqueio de ramo e outras diversas coisas que para vocês vão ser muito mais fáceis do que para mim de estar explicando. Naquele slide sobre o TAG, vocês viram que tinha algumas imagens ali na hora de falar sobre conduta, e isso vai ficar mais para nós, para o especialista, mas o que mais tem impacto, além do tratamento farmacológico, são várias mudanças do estilo de vida. A gente sabe que a atividade física aeróbica tem impacto, que técnicas de meditação geram impacto, principalmente no modo basal do cérebro, que a gente chama de default mode, em que quando ele está mais funcionante, permite com que a ansiedade invada menos o funcionamento cerebral saudável e permita que a pessoa se mantenha estável por mais tempo. A gente também usa técnicas bem embasadas, com muitos estudos, principalmente da Universidade de Oxford, e depois, a partir de lá, o mundo todo, como técnicas de mindfulness ou atenção plena, e a técnica de terapia que mais tem resposta com fluxograma bem estruturada, que é de fácil compreensão da nossa, assim, que somos médicos e aqueles que não são psiquiatras, entender como é o funcionamento, principalmente da abordagem mais comportamental dessa terapia, é a terapia cognitivo-comportamental. Ela é bem replicável em estudos, a gente
consegue fazer inúmeros resultados positivos e na prática clínica da mesma forma. Do ponto de vista farmacológico, a gente vai ter medicações que vão agir em neurotransmissão GABA, então a gente vai ter essas medicações que estão em verde, que são os benzodiazepínicos, a gente vai ter as medicações que estão amarelo, que é a pregabalina e a gabapentina. Dessas, as que têm resposta mais rápida, especialmente pelo tipo de receptor que agem, que são ionotrópicos, então são receptores que têm resposta em 1, 2 dias, são os benzodiazepínicos. Então, por isso que às vezes a gente entra com esse medicamento no primeiro momento do tratamento, junto às vezes ao outro medicamento, pensando no curto prazo. Quando a gente pensa no médio prazo, no longo prazo, a gente pensa já na introdução concomitante de medicações que não tenham risco de dependência, de tolerância e de abuso, que são aqueles medicamentos que o pessoal costuma chamar de tarja vermelha, né? Que aí são principalmente os antidepressivos, como os que estão na lista em azul, que são todos inibidores seletivos de recaptura de serotonina, tem melhor perfil de efeito colateral, mas cada um com suas nuances, suas interações medicamentosas, seus efeitos adversos particulares. E os que estão em vermelho, que são os duais, além, né, dos tricíclicos, que podem ter resposta, mas geralmente costumam ter muito efeito colateral. A pregabalina, que vem como segunda linha, visto que ela costuma ter uma posologia pior, né, com 2 tomadas diárias, e causar um pouco de sedação e aumento de apetite. E a gabapentina com uma resposta inferior, assim como a buspirona, que apesar de ser um antidepressivo, ela tem uma abordagem até da própria indústria como uma classe que foi inventada pela indústria, que são os ansiolíticos não benzodiazepínicos. Na verdade, ela tem uma ação em serotonina, que é um pouquinho menos potente do que a dos demais fármacos que eu estou mostrando, e por isso que ela acaba não tendo tanto espaço quanto as demais medicações, por ter uma eficácia menor. Bom, se alguém quiser trazer uma ponderação nesse tema e antes da gente passar para o quadro de depressão, podem falar. Acho que você pode seguir, no final as pessoas vão se pronunciando, tá bom? Então, beleza, Adriano. Então, vamos seguir. Tá. Então, falando um pouquinho de depressão, tentar fazer essa mesma abordagem mais direcionada para vocês. A gente tem vários subtipos de classificação, né? Não vai ser enfoque decorar todas, mas só para vocês saberem que geralmente a depressão ela tem uma evolução ao longo da vida de episódios recorrentes. Então, geralmente a pessoa tem um episódio no sexo masculino ali por volta dos 18 a 20 anos e no sexo feminino por volta dos 18 aos 20, com o segundo pico, né, numa incidência em M, por volta dos 40 anos, 45, 50. Esses 2 picos, o primeiro é justificado por alterações mais relacionadas à poda neuronal e uma maturação cerebral, e o segundo episódio, no caso das mulheres, né, segundo pico, perdão, vem muito relacionado à alteração hormonal. Existe esse padrão daí de um primeiro episódio seguido de outros episódios, especialmente se a pessoa não faz tratamento, porque geralmente ela está num quadro estável e aí ela faz um episódio, mas ela não chega a recuperar totalmente, como mostra ali a imagem. Ela geralmente faz o episódio agudo e chega na distimia, que é um quadro crônico, arrastado, que como critério diagnóstico não preencheria critérios para um episódio agudo de depressão, mas tem duração de mais de 2 anos com sintomas residuais. E aí vem a importância de vocês saberem sobre depressão. Quando a gente trata a depressão, diferente de ansiedade, a gente tem que buscar 100% de melhora, não é 99%, não é 98%. Por quê? Porque se a gente não faz uma melhora completa, a gente aumenta muito a chance de recaída. E essa recaída, ela traz muito impacto em saúde clínica e psíquica. Logo, não deixar essa recaída acontecer é muito importante. A gente tem uma série de sintomas, esses são os critérios do DSM, que é da Associação Americana de Psiquiatria, mas eles são critérios que, para o generalista, são mais do que suficientes. A gente tem algumas nuances aí, já de um pouco mais, menos focadas no sintoma e mais focadas em outros parâmetros que muito devagarinho a gente está tendo na psiquiatria, que outras especialidades já têm há bastante tempo. Mas o que vale destacar é que
teoricamente, a gente tem que ter pelo menos 2 semanas de sintomas para tentar diferenciar de uma depressão adaptativa, né? Então, por exemplo, muito próxima a um quadro parecida com um quadro de luto. No caso de um luto de boa evolução, né, que vai evoluindo de forma saudável, mas tendo isso em mente, né, a gente vai ter 2 sintomas principais. A gente vai ter o humor deprimido, que é aquela tristeza que não há um motivo para acontecer para aquela pessoa, ela se sente triste sem entender o porquê. Isso chama muita atenção. E a anedonia, que está ali descrita como apatia e perda de interesse, que é a falta de prazer em fazer as atividades que a pessoa costumava fazer. Então, ela tinha um padrão de tristeza, ela tinha um padrão de prazer, de atividades que ela tinha ao longo da vida, e de repente ela muda esse padrão. E aí geralmente vem com sintomas acessórios, como mudança de apetite, mudança de sono, tanto mais quanto para menos, agitação psicomotora ou lentificação, que no caso é mais comum lentificação, sensação de fadiga, uma culpa excessiva que é bem importante e por conta disso às vezes ela é um pouco menosprezada frente à tristeza e frente à anedonia, à falta de prazer, mas é importante investigar essa culpa. A disfunção executiva, que é a dificuldade de você ter uma tarefa. Então, por exemplo, para a gente poder estar aqui hoje, eu tive que organizar de acordar mais cedo, de tomar banho, de arrumar minhas coisas, deixar tudo pronto, para que eu pudesse às 7 horas estar pronto. E quem geralmente está deprimido tem essa dificuldade de sabendo que tem uma tarefa, executar todos os passos anteriores para conseguir chegar no fim e fazer essa tarefa. Isso a gente chama de disfunção executiva, a gente vê muito em pacientes com quadros de depressão, além de ideação suicida como um sintoma, incluindo aí também um sintoma que aumenta o critério de gravidade, que a gente pode caracterizar em leve, moderado e grave, mas que do ponto de vista de conduta não vai mudar. É diferente de outras doenças, em que se você caracteriza como leve e trata geralmente com menos remédio, moderado e grave, você trata com mais remédio, na depressão o pensamento não é esse. Às vezes a gente tem quadros super graves que respondem a uma medicação e quadros muito leves que vão responder só a fármacos mais complexos e até uma polifarmácia. E que, claro, quando chega em uma terceira estratégia de fármaco, está mais do que indicado de ser encaminhado esse paciente ao especialista. A vocês talvez valha a pena saber o primeiro, o segundo tratamento e saber como direcionar esse paciente ou ao generalista ou ao psiquiatra com aquele mesmo cuidado que eu comentei antes. Então, se vocês percebem que o paciente não tem a demanda do cardiologista ou tem só concomitante uma demanda com o psiquiatra, é evitar aquela expressão que acaba tendo um estigma muito grande de dizer que não é nada. Não, é algo, mas é algo que não está na minha especialidade, talvez esteja na especialidade do colega, e por isso a gente vai dividir teu cuidado, eu vou te encaminhar para um outro colega. Eu acho que isso é um grande divisor de águas e faz o paciente não procurar ajuda hoje, só daqui a 5 anos, quando acontecer de novo algo muito grave e se tiver essa oportunidade de novo. Vou trazer um conceito muito breve, mas só para vocês saberem que é importante, quando vê esses sinais, trazer mais urgência ao encaminhamento e às vezes até não iniciar tratamento, que acaba sendo pior do que iniciar. A depressão unipolar, que é a depressão clássica, ela tem esses critérios como eu comentei com vocês. Porém, quando a gente tem, né, uma cronicidade do quadro, a gente chama de distimia, como eu comentei antes, né, quando há um quadro um pouco menos grave, mas que traz sofrimento e que mantém-se por 2 anos. E aí a gente tem outros 2 conceitos muito importantes, que é o estado misto, a hipomania e a mania. Hipomania, ela é um quadro de hiperativação, assim como a mania, mas a mania num grau maior, em que o paciente está mais acelerado, mais sem freio, ele está desinibido, né? Então ele não dosa a palavra, não dosa a resposta, não dosa o comportamento, não dosa que aquela situação social é adequada para falar de determinadas coisas. Tá com maior, geralmente, compras num padrão diferente do que é o seu habitual, numa quantidade inadequada para a sua situação financeira, geralmente mais acelerado, mais pressão para falar na consulta, mais libido,
mais exposição ao uso de substância, tanto lícita quanto ilícita, e mais comportamento de risco ao dirigir, ao confrontar pessoas que podem trazer consequências a ele. E esse padrão de sintoma, ele quando sozinho é mais fácil de ser visto, esse quadro sempre tem que ser encaminhado ao psiquiatra, mas às vezes ele há um estado misto, então há todos esses sintomas junto com sintomas depressivos, e o paciente ele fica oscilando com você na consulta, ele se mostra muito irritado, até um sinal que vale como dúvida no diagnóstico, quando a irritação chama muita atenção na própria consulta. É muito comum essa evolução da imagem, que o paciente faz um episódio depressivo, faz outro, ele está refratário, apesar de estar fazendo tratamentos adequados, e de repente no uso do antidepressivo ele faz um episódio de hipomania ou de um estado misto. E quando isso acontece, é mandatório encaminhamento para o psiquiatra. Então, esses são sintomas de hipomania, como eu estava comentando para vocês, né? Então, humor mais elevado, mais expansivo e irritável, uma autoestima aumentada, aumento das atividades, não necessariamente fazendo muita coisa a pessoa está rendendo, às vezes ela está rendendo menos até do que é o seu habitual, se expondo a mais risco, com menos necessidade de sono, então ela está dormindo geralmente 3, 4 horas de já se sentindo com sono reparador, mais distraída, mais pressão para falar e com os pensamentos muito acelerados que vão fugindo de um assunto para o outro. Esse padrão de sintoma quando vem sozinho, mais simples de fazer o diagnóstico, quando vem junto com sintomas depressivos, às vezes gera dúvida. Esse é o tipo de quadro que quando gera dúvida, é interessante caminhar ao psiquiatra que vai ter mais vivência nessa área e vai ter menor chance de estar tratando um quadro de depressão unipolar dentro de um quadro de transtorno de humor bipolar com um episódio ou misto, né, com os dois sintomas ao mesmo tempo, ou uma depressão dentro de um transtorno de humor bipolar. Existem alguns sinais mais sugestivos, que aí eu acho vale vocês terem em mente. O paciente chegou deprimido para vocês, está mais acelerado, está com o pensamento mais acelerado, está mais irritado, mais distraído, é onde a gente vai pensar numa depressão mista, né, com um estado misto, em que há depressão com sintomas de hipomania. E tem alguns sinais de alerta. Tem história familiar de transtorno de humor bipolar tipo 1, tem um início muito precoce e rápido, então o sintoma se instalar muito rápido, o fato de voltar muitas vezes, de geralmente ser grave a ponto de gerar hospitalização, e aí um sinal que a gente procura muito é depressão puerperal. Depressão puerperal é um fator de risco bem importante também. E os sintomas é esse padrão mais atípico, às vezes com sintomas psicóticos, com características mistas. Tá? Então, quando tem essa característica, esse tipo de quadro, você começa a sentir que aquilo está fugindo do habitual, na dúvida, encaminha o psiquiatra. E aqui, vocês terem um pouquinho desse embasamento, né? A gente, nos diagnósticos neuropsiquiátricos, a gente tem essa visão de espectro, né? Em que a gente vai ter, por exemplo, lá no extremo, os transtornos de humor unipolares, como a depressão, o modelo mais clássico, e lá no outro espectro, a esquizofrenia. E, na verdade, a gente vai ter vários genes de baixo impacto compartilhando nessas doenças, e aí quando a soma de vários genes de baixo impacto junto a um ambiente de risco, às vezes é aquilo que é o suficiente para a manifestação do diagnóstico. Então, os diagnósticos eles vêm muito provavelmente por esse padrão que não é de um gene de grande impacto, como o gene do Down, como o gene do Klinefelter, o gene do Turner, mas a soma de polimorfismos, vários pequenos genes que sozinhos não trazem nenhum impacto negativo, mas aí quando somados trazem uma manifestação de ansiedade, de depressão, de catatonia, de um quadro mais delirante, enfim, de vários outros quadros. E a questão dos biomarcadores, a gente está ainda em desenvolvimento, os congressos mais recentes têm trazido isso cada vez mais à tona, e provavelmente em breve, 20 anos aí, a gente vai ter na nossa prática clínica. A gente, quando trata, pensa muito nas monoaminas, né? A gente tem várias teorias para depressão e elas ajudam a gente a entender por que usam um antidepressivo com esse perfil X ou Y para tratar esse padrão de quadro. A gente usa a via dopaminérgica, principalmente quando a gente pensa em quadros de mais apatia, de falta de energia.
A gente usa a via noradrenérgica quando a gente também tem esse mesmo padrão de queixas. Então, medicações que têm uma ação em dopamina e noradrenalina, somente nessa região mais pré-frontal, que é ali onde está o CPF anotado, né? Então, justo para estimular o paciente a ter uma atividade maior. E via serotoninérgica quando a gente tem um padrão mais melancólico de tristeza, de choro. Como esses neurotransmissores se comunicam, esses neurônios, eles têm interação entre eles, então quando a gente mexe em neurônio que mexe serotonina, a gente acaba mexendo em neurônios que mexem em noradrenalina e dopamina. Então, a gente não precisa ter um remédio para cada sintoma, mas cada vez mais a gente vai ter direcionamento de tratamentos. Hoje a gente ainda segue um protocolo em que os inibidores seletivos de captura de serotonina são a primeira escolha, e pro generalista isso já basta. Mas nós, psiquiatras, cada vez mais estamos direcionando para fenótipos diferentes de doenças, e aí começar a pensar nessa doença como não só depressão, mas doenças diferentes. Não botar mais no mesmo balaio de gato, mas por enquanto os próprios guidelines ainda orientam que a gente tenta um inibidor seletivo de captura de serotonina, que é aquela classe mais comum que vocês vão conhecer, e se essa resposta não for suficiente, ainda insistir em um segundo da mesma classe. E num terceiro passo seria geralmente encaminhar para o psiquiatra. Esse slide ele explica bem isso, né? Que as vias que a gente tenta atingir têm relação com os sintomas que geralmente, quando essas estruturas não estão funcionando de forma adequada, trazem para nós, né? De dificuldade. E a conduta, a gente vai considerar vários fatores, né? Então, como é que é o quadro clinicamente, como eu comentei, a gente vai tentar direcionar o tratamento por conta do padrão de sintoma, presença de comorbidades, pensando em perfil de efeito colateral. A resposta anterior, a gente sabe se a pessoa já respondeu um remédio, a chance de ela responder de novo é muito grande, então isso a gente pergunta sempre. A preferência do paciente, a gente pode abrir um hall de opções para ele e discutir com ele o que é melhor dentro de custo-benefício. Interações medicamentosas que na psiquiatria são muito frequentes, então a gente tem que estar a todo momento questionando. E a posologia, o custo do tratamento, que dependendo do paciente é acessível ou não. A investigação clínica aqui se mostra ainda mais importante do que na ansiedade. Os exames que eu deixei sublinhados são aqueles que são os mais importantes porque trazem no diagnóstico diferencial a necessidade de tratamento. Então, disfunção de tireoide, anemia, déficit de vitamina D, alterações de colesterol, glicemia de jejum num padrão daquele fenótipo mais atípico com síndrome metabólica e aumento de proteína C reativa, que aí nos faz pensar num padrão de resposta um pouquinho diferente. E a dosagem de testosterona total livre para homens também é bastante importante, principalmente quando há queixa de libido no diagnóstico. Tratamento de primeira linha vai ser dos inibidores seletivos, são aquele quadro em azul. Terapia cognitivo-comportamental vai ter uma taxa de resposta semelhante à do medicamento em linha geral, mas a gente sabe que em quadros agudos a medicação responde melhor, em quadros já cronificados a terapia se mostra bastante importante, pode ser concomitante, e técnicas de meditação, principalmente mindfulness, que tem um tipo de replicação mais fácil de estudos, a gente utiliza bastante. E pensando um passinho à frente, entrariam os duais, né, que são aquelas medicações em vermelho. E aí a gente tem outras várias estratégias aí no rol que estão listadas nesse slide. E a bupropiona também vem como segunda alternativa, junto com os duais, né, dependendo do padrão de sintoma do paciente, e se não tiver presença de sintomas ansiosos, que ela acaba muitas vezes prejudicando. A gente às vezes faz associações, mas daí obviamente é relacionado ao psiquiatra, mas daí eu só vou salientar para vocês de não associar dois inibidores seletivos, nunca, porque não há necessidade, é como associar dois IECAs, dois BRAs, e dar preferência por monoterapia, na dúvida. Quando a gente trata, como eu comentei para vocês, o objetivo é que a pessoa fique 100% bem. Então, resposta como critério, né, didático é quando o paciente não chega a ficar 100%, que é remissão. E se ele não está 100%, a gente tem que entender o que está faltando para ele melhorar para chegar a esse 100%. Os sintomas mais comuns, que aí eu acho que é uma coisa bem importante para vocês que não são psiquiatras, que às vezes vão estar tratando o paciente, é insônia, fadiga, dor
e dificuldade de concentração, que está aqui no slide seguinte. Aqui, ó. Então, onde está naquele quadrinho azul é o que vocês devem questionar quando o paciente chega no consultório e fala: olha, doutor, tomei o remédio e fiquei 100%. Espera aí, só vamos confirmar se realmente você está 100%, porque às vezes o paciente está muito melhor, ele está muito satisfeito, mas ele não está 100%. E quando ele não está 100%, a chance do sintoma voltar é muito grande. Então, questionar fadiga, questionar insônia, questionar desatenção e questionar dor sempre. É muito comum o paciente falar: estou 100%, mas aí você vai atrás desses sintomas e eles ainda estão ali. E geralmente o que falta é só um ajuste de dosagem, né? E se não for o ajuste, às vezes a gente precisa associar uma medicação que tem aquele perfil de ação. E se vocês ficarem na dúvida, não há problema nenhum, né? Assim como a gente encaminha o hipertenso que não respondeu a 1, 2 antihipertensivos, aí vocês podem encaminhar para o psiquiatra também, não é problema nenhum. E mudança de estilo de vida, né? Pensando de forma geral, ela se mostra eficaz também de maneira preventiva, né? Pensando no paciente que já está estável, chegou no consultório de vocês perguntando: doutor, eu não tenho mais depressão, o que que eu posso fazer? Aquela perguntinha de final de consulta. É mudança de estilo de vida, atividade física, principalmente aeróbica, no ritmo que for possível. Hoje a gente sabe que há impacto, mesmo que seja de 5, 10 minutos, uma vez na semana, maior do que o sedentarismo completo. Então a gente reforça essa importância para o paciente, para que ele mantenha esse tipo de atividade externa, com o maior número de vínculos afetivos possíveis, com o maior número de repertórios de enfrentamento para as adversidades que a vida nos traz. Então, com um grupo aqui de relacionamento afetivo, o outro grupo da família, o outro grupo do futebol. Então, quanto mais atividades a pessoa fizer, mais variedades ela tiver, inclusive trabalhando, que é uma rotina muito saudável, dentro daquele equilíbrio que nós médicos às vezes perdemos, é saudável também. Então, abra aí espaço para vocês para dúvida. Temos 15 minutos aí para dúvidas. Alguém tem uma pergunta? Quer comentar alguma coisa com o Alexandre? Bom, Alexandre, a gente vê muito na cardio que os pacientes que têm uma experiência grave, às vezes até de quase morte, tem um AVC, um infarto, ou passa até por uma cirurgia cardíaca, em até 50% dos casos eles envolvem um quadro de depressão. E eu vejo que isso é muito pouco abordado, sentido, ou até mesmo acompanhado. Boa parte das vezes esses pacientes eles têm um certo preconceito até. Ele vai no cardiologista, o cardiologista trata, enfim, a pressão, diabetes, dislipidemia, etc. e tal. Detecta, às vezes, até que o paciente mudou o hábito e tem aquilo até como normal, passou por por internação, por algo de maior gravidade. E às vezes eu acho que falta isso aí mesmo, de conseguir iniciar o tratamento ou mandar o paciente para o psiquiatra. Encaminhar para o psiquiatra, muitas vezes, nesse primeiro momento, eu vejo que é difícil, tem uma resistência do paciente, parecendo que você está inventando uma segunda doença para ele, enquanto para ele aquilo ali é normal, é uma fase da vida, né? Sim. Eu acho que aí nesse ponto, talvez o cardiologista tenha fundamental importância para ele iniciar o tratamento, o paciente sentir uma melhora com aquilo, e em caso de refratariedade, aí sim, às vezes, mandar para o psiquiatra, né? Concordo totalmente contigo. E nessa Seguir, fase concordo. inicial, assim, o que você recomendaria? Lógico que essa parte do exercício a gente já recomenda, a gente vê que tem uma melhora grande para o paciente, mas assim, o paciente passou por um infarto, volta lá no consultório 30 dias depois, você vai pedir os exames, vai ver como está tudo, e aí, assim, você vê que o paciente mudou, ele ficou realmente abalado do ponto de vista psíquico, que acaba gerando também muitos sintomas, né? E aí, o que você recomendaria, assim, algo bem prático, assim, ou não? Começa, assim, um beabá para a gente começar a abordar desse paciente, fazer uma prova realmente terapêutica antes mesmo de encaminhar para o especialista, como você falou. Eu vejo que vocês, da mesma forma que vocês devem ver na especialidade de vocês, que tem pacientes que querem saber mais detalhamento sobre por que eles estão sentindo determinadas coisas e tem outros que preferem só que você resolva o problema deles, né? Inclusive, às vezes eu atendo médicos que falam: olha, eu não quero saber por que eu estou sentindo isso, mas eu quero melhorar isso, né? Então, identificar esse padrão acho que é importante também. Então, às vezes o paciente
vai querer esse detalhamento e você traz, às vezes ele vai querer só que você explique para ele por que que ele está precisando dessa ajuda mais especializada em concomitância ao cardiologista. O porquê que o paciente acaba deprimindo depois de um evento como um infarto tem dois motivos. O motivo mais neurobiológico é de característica inflamatória. Assim como há um infarto local, há uma inflamação local, uma inflamação generalizada e cada vez mais a gente vê um padrão mais de apatia, de falta de energia e de falta de prazer, uma manifestação depressiva, especialmente em homens. A gente vê esse quadro mais atípico que a gente chamava, né? E como eu comentei, né, o aumento de PCR que vocês dosam também, ele está muito relacionado a isso. Ele aumenta o risco cardiovascular, mas também aumenta a relação dessa depressão com o padrão mais metabólico. Segundo aspecto que é importante, que além dessa questão mais neurobiológica, é que o impacto que o infarto traz na vida do paciente é muito grande. Ele começa a ter que deixar de fazer várias atividades que às vezes estavam relacionadas ao seu vínculo social, né? Então ele costumava tomar sua cerveja depois do futebol, comer seu churrasco, tomar seu uísque, e de repente ele é obrigado a mudar drasticamente suas atividades lúdicas. E essa mudança drástica, em que se a gente fala para o paciente, ó, seu João, você não pode mais tomar teu vinho, não pode mais tomar teu uísque, não pode mais comer teu churrasco, o senhor não pode fazer mais nada que me lhe dá prazer. E aí não, na verdade a gente pode ajudá-lo a tentar substituir esses prazeres e às vezes para a pessoa que está acostumada a viver daquela forma há 30 anos é difícil ela se imaginar de outra forma. Então trazer essa perspectiva de troca de atividade, não de retirada, que vai ser mais viável para que ele não acabe deprimindo após. Então existe uma causa inflamatória, mas existe também uma mudança de estilo de vida muito drástica que se mostra necessária no paciente que está infartado, porque senão ele vai infartar de novo e essa transição, às vezes, ela é necessária. Se vocês veem que vocês estão tentando fazer a transição e o paciente está com dificuldade, inclusive começa a manifestar uma certa fadiga, um desgaste nessa transição e aí daqui a pouco começa a deprimir, isso até serve como justificativa para o encaminhamento, né? Olha, a gente está tentando fazer a transição, está tentando te ajudar nessa mudança de estilo de vida e você está tendo dificuldade. Quem sabe consultar com outro colega que te ajude nesse caminho, facilite você conseguir mudar um ritmo de vida menos saudável, mais com busca de prazer mais imediato, que de fato vem com o consumo de comida, de doce, vem com o consumo de álcool, e trocar por um ritmo que exige, né, um certo esforço da pessoa, especialmente se ela não tem o hábito de atividade física, de atividades menos intensas, mas mais plenas, e aí isso às vezes é necessário tratamento farmacológico concomitante, ou às vezes a gente vê que sim, o remédio vai ajudar, mas ter um acompanhamento psicoterápico, que aí, se vocês têm a dificuldade para mandar para o psiquiatra, a gente tem a dificuldade de mandar para o psicólogo. Aí a gente tem que convencer o paciente também, às vezes no timing, né? Porque, como tu falou, às vezes é difícil fazer esse caminhamento rápido e às vezes o cardiologista precisa fazer a primeira intervenção. E sim, eu concordo, às vezes vale perceber, você até sabe que aquilo vai ajudar o paciente a encaminhar logo, mas às vezes tem que esperar um pouquinho, né? Você não Tem está que fazer uma pronto para isso. avaliação, orientando, explicando o que fazer, até porque caso não dê certo, que é o mais provável, muitas vezes você possa justificar o encaminhamento que a gente tentou, mas não deu, né? Tentou mudar, mas sem o auxílio do psiquiatra e não deu. E assim, a ansiedade também, a gente vê que reduz muito a questão do sono, leva à insônia, né, como você mencionou, e a gente sabe que tem alguns trabalhos que mostram que pessoas que dormem na faixa de 6 horas por noite têm um risco 30% maior de desenvolver hipertensão arterial. Quando dorme de 5 horas ou menos, esse risco sobe para 520%. Então, realmente, o sono é muito importante. Sim, E muitas vezes a gente, não, na nossa rotina ali, não é algo que a gente dedica tanto tempo para saber como que o paciente está dormindo, né? sim, Até porque hoje em dia as pessoas dormem pouco, nós dormimos pouco, damos muito plantão, enfim. E a saúde mental e física depende muito do sono. Outro dia até eu postei um trabalho falando justamente isso, a relação do IMC com sono. Pessoas que dormem pouco têm um IMC mais elevado, né? sim. Em relação à atividade física, Juliano, está aí nos ouvindo também, que gosta muito, como é que você faz com a atividade física com o paciente deprimido? O que você costuma fazer? Bom dia, Alexandre. Parabéns pela aula.
Olha, isso é muito comum, né, cara? A gente pega os pacientes pós-internação, principalmente, pós-evento que passou por UTI, por exemplo, esse paciente chega num estado de espírito muito depressivo. Muitas vezes a companheira vai junto com ele no consultório e ele chega, ela fala assim, olha, ele não está nem querendo deitar comigo, ele está com medo da falta de ar que ele tem quando ele deita, está dormindo na sala e você tem que conversar e o cara percebe. A verdade é que a abordagem é a atividade física de baixa intensidade mesmo, confortável, tipo caminhada, coisas bem adaptativas por 15 a 30 dias, e num segundo momento, quando ele sente mais confiança, a gente fala, tá vendo, já conseguiu, vamos para o próximo passo. Aí coloca ele em intensidade moderada no primeiro limiar ventilatório, e aí esse paciente começa a perceber, mas leva um prazo, assim, sabe? A adaptação que eu percebo é assim, para o cara quebrar o gelo com o exercício, que ele também tem medo. Ele fala, não, eu sou cardiopata, eu estou limitado, e assim, não quero mais fazer, porque ele associa que fazer esforço dá o sintoma. E aí ele Aham. começa a querer não fazer. Ele tem medo do esforço. E aí é o esforço sexual, é o esforço físico, o exercício. Ele que ia na academia, ele fala, não, mas foi na academia que eu tive a dor. Então o cara fica muito cabreiro. Então você começa quebrando o gelo, passa de 15 a 30 dias nessa fase adaptativa e já explicando, é assim mesmo, vai acelerando aos poucos para ele perceber, tá vendo? Já está fazendo o que você está fazendo antes. Mas é um prazo que vai assim, os primeiros 30, 45 dias são bem adaptação mesmo. E eu E vejo que é melhora, uma questão grande da família, inclusive, né? A total. esposa quer aposentar o cara. Doutor, você proíbe ele porque ele é muito ativo, não deixa ele fazer as coisas não, porque senão ele quer fazer tudo, ele quer voltar a trabalhar. E ao contrário, a gente quer Ele não tratar quer para o fugir cara as ficar ativo novamente, né? Cada vez mais na nossa área, uma coisa que nas outras áreas já é bem estabelecido, a gente busca não só mais funcionalidade, mas qualidade de vida, né? Porque antigamente os tratamentos buscavam muito melhora do sintoma. Então, não está mais triste, não está mais com anedonia, não está mais dormindo mal. Sim, mas eu não estou me sentindo bem ainda. O meu bem-estar não está ainda aceitável, minha funcionalidade, minha capacidade cognitiva. Então, essa busca de capacidade cognitiva e de bem-estar, ela é muito importante. E quando a gente aborda quadros evitativos, mais relacionados a quadros fóbicos de medo, a terapia de exposição gradual é exatamente isso que vocês comentaram. Tirar o medo de uma forma mais lenta, é mais saudável e mais leve para o paciente do que tirar o medo como laranja mecânica, assim, né? Vai, medo, expõe e tira o foco. Não, aquilo é extremamente estressante e não vale a pena. É mais leve, é mais fácil para a pessoa e para o médico que está conduzindo fazer de forma lenta e ressignificar as atividades que ele fazia, né? Então, bom, eu não posso mais ir lá naquele churrasco com os meus amigos e comer a carne gorda, tomar a cerveja, mas eu posso ir no churrasco com os meus amigos. Eu só vou ter que, talvez no primeiro momento, não comer e no segundo momento comer menos. Mas eu vou poder manter uma certa funcionalidade, porque também não deixar de fazer totalmente vai trazer um prejuízo maior. E esse cuidado inicial, eu concordo com vocês que eu vejo que às vezes falta, né, de buscar, bom, o infarto estabilizou, não, o CAT está tudo certo, está tudo ok aqui, pronto, agora então você está de alta. Não, mas e o paciente, né, como é que ficou depois do coração dele tá bem? Ele vai ter que mudar o jeito dele de ver a vida, a família também vai ter que entender que sim, ele vai ter às vezes alguma limitação, às vezes foi um infarto mais grave, em que ele teve alguma limitação de caráter de limitação física, mas isso não torna-o totalmente incapaz. Às vezes ele só precisa reorganizar a vida dele e sim, ele pode tirar esse medo devagarinho. Quem já vivenciou uma experiência de uma lesão, já vivenciou uma experiência de uma retomada de atividade física, sabe que não dá para jogar bola de um dia para o outro com o tornozelo recém-operado ou recém-abordado por fisioterapia. A gente tem medo, né? Então, esse medo acontece nessa característica, imagine num infarto, né? Então, é normal ter o medo, até explicar ao paciente, olha, se você está com medo? Tô. Então, esse medo é normal. Vamos tentar fazer essa exposição gradual, como o Juliano comentou, vamos tentar ir devagarinho, vamos sentindo, vamos tirando esse medo e eles vão a nós, né, como uma consultoria no consultório, para saber o que pode e o que não pode. A gente vai orientando, né? Pode isso, não pode aquilo, pode agora, agora não. E vai ajustando as peças, né? Não tem uma fórmula mágica. Às vezes do outro lado tem um paciente que tem seus medos próprios, né? Então, alguns vão querer ir de cabeça e você vai ter que frear. Alguns vão querer ter medo de fazer tudo e você vai ter que estimular. Então, sentir isso eu acho que é importante também
porque se você percebe isso antes de acontecer a limitação total, a pessoa daí ela deixa de se limitar e começa, assim, de fato, a se expor mais e se permitir tá enfrentando aqueles novos desafios, né? Bom Mais dia. alguém? Pode falar. Bom dia, Alexandre. Bom dia. Meu nome é Estival. Primeiramente, gostaria de dar parabéns pela aula excelente e Obrigado. parabéns também por quem idealizou esse momento tão importante na vida de qualquer médico. Eu sou médico aqui no interior, moro na cidade de Séries, próximo a Goiânia, não tão próximo, mas eu queria te fazer uma pergunta que eu acho que é para o interior é interessante. Pode falar. Primeiro, nós temos muita dificuldade de especialidades aqui. Especificamente, eu gostaria de falar da psiquiatria. E nós temos outras dificuldades. O paciente vem lá do interior, da fazenda, vem consultar e quer ir embora no mesmo dia. Entendeu? Então, essa avaliação e reavaliação, ela fica muito prejudicada. Então, você pode até pensar, entendeu, que o paciente esteja com alguma doença psicológica, psiquiátrica, mas não dá para você fazer a avaliação completa. Ontem, para você ter uma ideia, recebi um menino de 19 anos com dor torácica. Avaliei, achei que não tinha nada. Pedi para ele fazer atividade física e voltar para eu reavaliar. Aí ele falou: doutor, eu moro no interior, numa cidade que fica a 200 quilômetros daqui, e de lá ainda é na fazenda. Então, o menino tem pouca dificuldade de comunicação e os pais, muito mais dificuldade ainda. Então, eu tinha que separar os pais do filho para eu atender. Não pude fazer isso. Como que eu conduziria paciente dessa estirpe? Então, às vezes, realmente, é exceção na nossa prática ali na psiquiatria de ter que fazer uma segunda avaliação para fechar um diagnóstico. Geralmente, a gente consegue numa primeira avaliação, mas às vezes acontece de fato e a gente precisa reavaliar. Na psiquiatria, a gente costuma ter consultas mais longas que permitem ter esse segundo momento, né? Então, a gente conversa, às vezes, como foi ontem, eu tive um paciente com um quadro semelhante, só que ele foi ao pronto atendimento e depois consultou comigo no consultório. Às vezes, a gente conversa com o núcleo ali, estava a mãe, estava a madrinha, depois pede que essa pessoa saia e aí consegue com o paciente tirar dúvidas, principalmente em adolescente, adulto jovem. As manifestações, geralmente, a gente brinca que na psiquiatria da infância ou é algo muito leve ou é bruxaria. Então, no caso ali, ele estava com uma manifestação muito atípica e, de fato, era uma manifestação em decorrência do quadro ansioso e não um possível quadro de epilepsia com uma manifestação psíquica, que era o que mais preocupava. O que fazer nessa situação, né? A gente pode fazer uma reavaliação. Hoje a gente, de fato, tem a telemedicina como alternativa. Eu tinha particularmente um preconceito grande com essa estratégia até o momento que ela foi obrigatória aqui na nossa cidade, quando todos os locais estavam fechados e a gente tinha que atender por vídeo. E aí a gente teve que criar um consultório dentro de casa e fazer. E, de fato, na minha área, que é um pouco diferente da de vocês, a gente perde pouco na telemedicina. Raros, e não aconteceu ainda, mas vão ser os raros os casos que a gente vai ter que transitar para uma consulta presencial quando precisar, e o paciente não procurar numa primeira vez já numa consulta presencial para fazer um exame neurológico, para fazer uma avaliação um pouco mais completa. Então, eu vejo que daria para, nessa situação, fazer uma videoconsulta depois dos mesmos moldes que a gente está fazendo aqui agora, essa aula. Uma outra questão que eu acho importante, que eu sei que ninguém faz por maldade, ninguém faz por má fé, mas a gente acaba usando esse termo por rotina, né? A gente fala que a pessoa não tinha nada. Tentar evitar usar essa expressão. Eu sempre tento trazer isso à tona, porque às vezes a pessoa que está do outro lado, ela interpreta como se você estivesse minimizando a queixa dela. Que de fato eu sei que o senhor não está, mas às vezes a pessoa ela entende errado, né? Então trazer isso, olha, do ponto de vista cardiológico, eu não encontrei uma causa do teu sintoma, mas provavelmente a causa do teu sintoma vem de uma outra especialidade, então vou te encaminhar para um outro colega. Então fazer essa transição às vezes facilita. E hoje com a telemedicina, não com o objetivo de uma mercantilização, de usar uma marca de um hospital para que consiga angariar pacientes, mas sim como
uma diminuição desse espaço entre o paciente que mora lá no seu rincão, lá no seu interior do estado, para o médico que pode atendê-lo no grande centro. Eu acho que isso é uma coisa bem útil. Ela vem com esse objetivo e eu espero que ela continue sendo possível. Assim como a gente vê em países desenvolvidos, como a Austrália tem muito isso, por ser um país como o nosso, que a grande parte da medicina de ponta está no litoral, a gente pode fazer isso aqui também. Então, eu acho que essa situação ela poderia ser resolvida das duas formas. Ou fazer uma telemedicina direto com o senhor, ou, de fato, fazer essa avaliação com o psiquiatra por videoconsulta. E, se fosse necessário, daí o psiquiatra orientaria, na primeira oportunidade, você vem aqui e a gente reavalia presencialmente. Mas é possível. Não sei se eu consegui te ajudar. Alexandre, bom dia. Perguntinha rápida e direta. Você começou o tratamento, o cardiologista começou o tratamento com uma dessas drogas. Qual o critério para retirada? Tá. Critério para... Bom, primeira coisa, quando iniciar o medicamento, é ter o cuidado de não iniciar direto na dose terapêutica. De linha geral, usar 6 dias pela metade da dose e depois chegar na dose terapêutica. Se o remédio não dá para quebrar, aproveitar a meia-vida dele mais longa, que é o caso da fluoxetina, que a gente pode ou iniciar em gotas ou tomar em dias alternados, porque a meia-vida dela é de 7 dias. Para retirar, a gente avalia, de linha geral, 1 ano de estabilidade. A pessoa está 1 ano sem sintoma nenhum, aí a gente tira o remédio. E não 1 ano de tratamento. É quando a gente já atingiu a melhora completa. E evitar o uso do benzodiazepínico de longo prazo. Longo prazo é mais de 1 ano. Então, até 1 ano, 2 anos, de linha geral, é uma boa estratégia, mas geralmente a gente retira ali dentro de 1 mês ou 2. Na pandemia isso está um pouquinho diferente. Eu tenho sido mais conservador, tenho esperado mais para retirar o remédio. Alexandre, uma pergunta rápida também. Quanto tempo você já começa a ver os efeitos? Até para você orientar, olha, o remédio tem ação lenta. Como é que é geralmente? O benzodiazepínico, 1, 2, 3 dias. Jogo rápido, a resposta é muito eficaz. Já o antidepressivo, para quadros depressivos, de 2 a 4 semanas para a resposta. Às vezes ela vem em 2 dias, às vezes até nos preocupa quando vem em 2 dias, mas pode ser que seja uma evolução boa, rápida. Mas, em linha geral, 2 a 4 semanas para começar a responder. Já para quadros ansiosos, quando a gente usa o antidepressivo, o inibidor seletivo para quadros ansiosos, demora em torno aí de 4 semanas. Então, demora um pouco maior para começar a aparecer. E lembrar que ela é gradual. Ela começa nesse período, daí ela é progressiva. Ok. Mais algum comentário? Alguém que quer se pronunciar? Bom, então, te agradecer, Alexandre. A gente já passou aqui das 8 horas, você tem seu compromisso aí. Te agradecer muito pela... Adriano, Sim. Adriano, perguntinha rápida que me ocorreu. O paciente que já vem usando uma dessas drogas sofre um evento e está internado. A gente deve ou não manter? Qual droga manter? Isso é um ponto importante, tá? A gente recebe muitas vezes pacientes que instabilizam depois de uma internação. Pensando em questões de coagulação, assim, os inibidores seletivos eles têm impacto, mas é muito pequeno. Mas se o colega quiser suspender no dia anterior ao procedimento, quando dá, né, quando dá para prever um procedimento, retomar o tratamento assim que o procedimento tiver sido feito. Então, fez o procedimento, em 24 horas já retomar. Principalmente os fármacos que têm meia-vida curta. Então, aqui onde eu deixei aberta ali a imagem, dos medicamentos que vale destacar o escitalopram, tem meia-vida de 24 horas, sertralina, que tem 26 horas, e a venlafaxina de ação prolongada, mesmo ela assim, tem 24 horas. Então, são remédios que, se você não retoma rápido, o paciente começa a ter sintoma de retirada muito rápido. Então, em linha geral, para não dar erro, 1 dia. Desculpa, eu parei aqui porque o colega ligando, chamando para atender um paciente. Alguém tem mais alguma pergunta? O Alexandre, aí você me fez pensar, quando você falou em geral 1 dia para ficar sem, voltando lá na retirada, a gente decidiu retirar. Como que é feita a retirada? A retirada ela deve ser tão conservadora quanto a introdução. Eu costumo fazer em 2 semanas, reduzindo de metade em metade da dose, porque não há urgência em retirar o remédio.
É melhor retirar ele devagar do que retirar rápido. Às vezes, na retirada, o paciente tende a sentir alguma oscilação de sintoma, e aí ele entra em contato e eu pergunto a ele, está tolerável? Ele pode dizer que sim, está tolerável. Bom, então tudo bem. Então vamos esperar um pouquinho. Às vezes é só uma adaptação à retirada do remédio. Às vezes ele responde, não está tolerável, está difícil lidar. Então vamos tirar um pouquinho mais devagar, ou às vezes tem que retomar o tratamento e avaliar com mais calma numa outra consulta. Mas retirar devagar, isso é bem importante. Ok. Mais alguém? Bom, então te agradecer, Alexandre. Realmente a hora já está bem avançada. Muito obrigado. Foi excelente. Qualquer dúvida é só me mandarem por e-mail ali, eu deixei nesse último Na slide. entrada. Só Não, me e eu mandar. vou disponibilizar essa aula também, depois eu te mando o link, tá? Tá bom. Para ficar online. E, Tranquilo. mais uma vez, muito obrigado. Uma ótima semana para você, uma ótima semana aí de trabalho para todos. Para todos. Bom, e cuidem da sua saúde. Lembre que a gente tem que cuidar da gente para cuidar dos outros. Isso aí. Obrigado. Tchau, tchau. Tudo de bom.